No inverno de 1879, um homem saiu sozinho da floresta, deixando 9 familiares mortos para trás. Ele disse que foi pela fome, mas sua história revelou algo mais sombrio. Por séculos, o povo Cree alertou sobre um espírito nascido da fome que não só mata, mas possui o corpo. Chamado de Wendigo, para os Cree não era só folclore, mas um aviso. Quando o Wendigo assume, você se transforma completamente. E foi exatamente isso que aconteceu com Swift Runner, um homem Cree que afirmou que um Wendigo havia tomado conta do seu corpo e o forçado a comer sua família. Isso não é apenas mais uma lenda. Esse foi o homem que tentou provar que o Wendigo existia. Então hoje vamos mergulhar no Wendigo, de onde ele vem e quem foi Swift Runner, o homem que matou sua família. Sente-se, relaxe e bem-vindo ao acampamento. E aí, pessoal, bem-vindos de volta ao acampamento. Sou Camp Gagnon. Obrigado por estarem na minha barraca. Toda semana exploramos as histórias mais interessantes, fascinantes e polêmicas de todo o mundo, de todas as épocas, para sempre. Sim, é isso que fazemos aqui, nesta mesma barraca. Fico à vontade com vocês para conversar sobre essas coisas estranhas que acho fascinantes e espero que também achem interessantes. Isso é Ripley's. Acredite se quiser. Se fosse um podcast, seriam meus buracos de minhoca estranhos, inspirado por folclore, religião e história. Trago tudo que vejo na minha mesa e acho importante para quem está em casa. Mas não faço isso sozinho, conto com meu amigo Christos. Como vai, Mark? Fico feliz em ouvir isso. Eu nem vou te interromper, vou deixar os comentários cuidarem de você, Christos. Tudo bem, porque sou só um, mas são milhares deles que estão irritados com o seu falatório constante, sempre muito barulhento. Hoje vamos falar sobre o Wendigo, que eu acho que nem é permitido dizer o nome, senão ele vai te encontrar 3 vezes. Acho que é isso, então você está seguro. É tipo o Voldemort ou algo assim, você nem pode mencionar. E também vamos falar sobre Swift Runner, tudo bem? Swift Runner era um homem Cree, que obviamente fazia parte de uma tribo indígena norte-americana, e ele era um homem da tribo que foi descoberto por ter matado e canibalizado toda a sua família e basicamente passou por algo conhecido como psicose do Wendigo. Ele foi consumido pelo espírito. Mas muito antes de Swift Runner nascer, os anciãos se reuniam ao redor das fogueiras durante os longos invernos para contar histórias transmitidas por gerações, e nós vamos entrar em todas essas histórias. É isso que fazemos aqui no acampamento, especialmente durante os feriados, sabe? Isso não está muito longe do Halloween. E no espírito da temporada. Entrar no clima assustador com os caras é divertido, não tem problema sentir medo. Espero que esteja ouvindo. Se for de dia, escute às 2 da manhã. Deixe no alto-falante ao dormir e tenha sonhos malucos. Então, sobre o que o povo Cree falava? Eles falavam sobre ancestrais, sobre jornadas e sobre lições que, basicamente serviam para manter a comunidade forte. Eles também mencionavam o Wendigo, chamado de Wenchikau em Cree. O Wendigo não era só um monstro escondido nas árvores. Era um espírito de corrupção, uma força que explorava a fraqueza humana nos momentos difíceis. O Wendigo era geralmente descrito como uma criatura alta, magra e esquelética. E tem a pele esticada sobre os ossos, é meio acinzentado e às vezes coberto de gelo. Como se o frio estivesse grudado nele, e em alguns relatos, os lábios faltam ou parecem mastigados, deixando os dentes expostos. Muitas histórias Cree alertavam que o Wendigo crescia conforme consumia, tornando-se anormalmente alto e imponente. Como se a fome nunca saciasse, e os sons do Wendigo também são aterrorizantes. Caçadores e famílias relatavam assobios estranhos nas árvores, não causados pelo vento, e gritos de algo meio animal, meio humano. Diziam que ele imitava gritos de animais ou pessoas para atrair vítimas fracas ou famintas. Os anciãos Cree diziam que o Wendigo era mais perigoso no inverno, quando a caça era rara. Famílias estavam presas em casa pelas nevascas e talvez com fome. A fome sozinha não era o perigo, mas sim o que a fome podia levar uma pessoa a fazer. Na tradição Cree, o canibalismo é o maior tabu. Comer carne humana, mesmo em desespero, não é só crime. Isso abre a porta para o Wendigo, esse espírito maligno, se apegar a você, e uma vez que essa linha fosse cruzada, o Wendigo poderia entrar. É como tirar a humanidade de alguém, deixando apenas algo que parece humano por fora, mas por dentro está vazio, decrépito e movido por uma fome insaciável. Mas para os Cree, essas não eram apenas histórias que você contaria para crianças ou algo assim para assustá-las.
essa história para. Os Cree e outras tribos nativas, como os Algonquinos, acreditavam que o Wendigo existia e presenciaram seus feitos com as pessoas. Quando as nevascas prendiam as famílias e a comida acabava, algumas pessoas acabavam quebrando esse tabu. Elas comiam carne humana, e entre os Cree, isso não era apenas uma questão de sobrevivência. Acreditavam que isso permitia ao espírito maligno possuir a pessoa, tirando sua humanidade. Além disso, o Wendigo também controlava a visão sobre relacionamentos e família. Eles viam as pessoas só como carne, não como humanos, e algumas tradições alertavam que o espírito podia aparecer nos sonhos para induzir alguém a comer carne. Quando o canibalismo ocorria, o vínculo era selado. Os Cree não temiam só o Wendigo, eles realmente se preparavam para isso. Em épocas de fome, realizavam cerimônias para lembrar a regra contra o canibalismo. Dançarinos mascarados circulavam o tambor de costas, mostrando o que ocorreria caso alguém cedesse a essa fome. A mensagem era clara: sobreviver exigia compartilhar comida, união e não se voltar uns contra os outros. Agora que entendemos o Wendigo e seu significado para os Cree, vamos para 1839 em Alberta, Canadá. Há um jovem Cree chamado Kakisukushin, e agora o nome Cree Kakisukushin se traduz como corredor veloz, ou você sabe, um corredor rápido. Ele ganhou esse título por ser um caçador e rastreador excepcional, além de ser conhecido pelo porte físico. Ele media cerca de 1,90 m, forte e musculoso, destacando-se entre os membros da tribo. Swift Runner cresceu como outras crianças Cree, aprendendo as habilidades para sobreviver nessa região selvagem. Ele aprendeu os costumes, ouviu histórias e foi alertado sobre o Wendigo. Quando mais velho, seu conhecimento do território lhe garantiu trabalho como caçador e armador de armadilhas. Casou-se com Charlotte e tiveram 6 filhos. Sua reputação de confiabilidade e amplo conhecimento da região chamaram a atenção da Polícia Montada do Noroeste. Em 1875, contrataram Swift Runner como guia. Essa posição era muito importante, prestigiada e exigia grande confiança das autoridades coloniais. Há anos, ele lidera expedições policiais em terrenos difíceis. E ele realmente ganhou muito respeito dos outros oficiais que dependiam especificamente de sua experiência para sobreviver. Naquela época, ele parecia representar alguém que podia equilibrar os dois mundos, certo? Sua identidade Cree na qual foi criado. Mas também alguém que podia se adaptar à nova economia trazida pelo assentamento dos canadenses europeus. Agora, como podemos ver, Swift Runner era extremamente respeitado, mas esse respeito não duraria muito. Sua queda começou ao ser apresentado ao álcool trazido em grande quantidade por comerciantes europeus. E mesmo que às vezes fosse rotulado como remédio para contornar essas restrições comerciais, o uísque se espalhou rapidamente e causou grandes problemas nas comunidades indígenas, que ainda são problemas até hoje. Para Swift Runner, o que era uma bebida ocasional virou um vício grave que o transformou totalmente. As pessoas que o conheciam na época notaram a diferença quando ele estava bêbado, diziam que ele podia ser violento ou até perigoso, e algumas pessoas até o chamavam de o terror de toda a região. Esse comportamento lhe custou o emprego, pois os colegas não podiam depender dele e depois tudo piorou. O seu alcoolismo causava caos na comunidade e atrapalhava a ordem. Basicamente, era preciso manter a ordem para sobreviver nessas condições rigorosas de inverno. Se ele tinha que caçar, faltava ou estava bêbado demais para ir. Um relato afirmou que ele tornou os acampamentos Cree infernais com seu comportamento. Chegou ao ponto de seu próprio povo expulsá-lo da comunidade, uma das punições mais severas na sociedade Cree. Especialmente porque ser cortado do grupo podia basicamente significar, você sabe, morte durante o inverno. No inverno de 1878, Swift Runner enfrentava uma situação desesperadora. Ele foi afastado pelos colonos europeus, perdeu o emprego e depois rejeitado pela própria comunidade Cree, mas ainda tinha sua esposa e filhos. Ele preferiu levar a família para o fundo da floresta durante a temporada de caça e armadilhas no inverno, em vez de ficar perto de outros. E essa foi uma escolha que acabaria sendo desastrosa. O grupo tinha 9 pessoas: Swift Runner, sua esposa Charlotte, 6 filhos, mãe idosa e irmão. O isolamento deixou a família de Swift Runner em grande perigo. Os ensinamentos Cree alertavam que pessoas isoladas eram mais propensas a serem vítimas desses espíritos malignos como o Wendigo. Sem as cerimônias e o apoio do compartilhamento desses recursos, as famílias enfrentavam riscos físicos e, para eles, também espirituais.
Agora, o inverno de 1878 para 1879 foi especialmente rigoroso no Canadá. Caçar era quase impossível devido ao frio e à neve, a comida mal crescia e muitas famílias indígenas enfrentavam fome. Esse desespero era exatamente o tipo de situação que, segundo os Cree, o Wendigo aproveitava. No inverno, a comida da família acabou e o filho mais velho de Swift Runner foi o primeiro a morrer de fome. Mesmo com o solo congelado, Swift Runner enterrou o filho conforme a tradição Cree. Até então, a perda parecia uma tragédia comum a famílias indígenas nos invernos rigorosos. Swift Runner diria depois que ali as coisas ficaram terríveis. Ele afirmou que perder seu filho, combinado com o desespero de sua família, o deixou vulnerável ao Wendigo. Segundo ele, o espírito passou a invadir sua mente e até apareceu em seus sonhos. Ele afirmou que um espírito Wendigo o chamou para consumir pessoas e gradualmente tomou controle de sua mente. Por fim, virou Wendigo, deixando de ser Swift Runner. Do ponto de vista dele, o homem desaparecia e era substituído por algo totalmente diferente. O que aconteceu depois quebrou os maiores tabus dos Cree e virou um dos crimes mais infames da fronteira canadense. Ao invés de buscar ajuda ou caçar, Swift Runner matou sua própria família. A maneira como ele realizou os assassinatos mostrou o quão deliberados eles foram. Ele usou uma mistura de armas de fogo, objetos contundentes, estrangulamento. Ele matou todos: sua esposa, os 5 filhos que restavam, sua mãe e seu irmão. E não era só isso. Depois de cada assassinato, ele comia partes da família e usava ferramentas para abrir os ossos e comer o tutano. O mais perturbador é que ele obrigou um filho a ajudar no assassinato de um irmão, antes de a criança também virar vítima. O julgamento relata que o Wendigo obrigou um filho de Swift Runner a matar e esquartejar o irmão mais novo. Durante todo esse tempo, Swift Runner dizia que não controlava mais suas ações. Ele declarou durante o julgamento que o espírito Wendigo havia possuído totalmente sua mente e corpo. Basicamente guiava todos os movimentos e decisões dele. Na primavera de 1879, Swift Runner deixou seu acampamento e apareceu sozinho em uma missão católica próxima. Ele era o único que restava do que tinha sido uma família de 9 pessoas. Ele contou que sua esposa, filhos, mãe e irmão morreram de fome no inverno. Mesmo assim, trabalhadores e autoridades locais acharam o relato de Swift Runner suspeito. Sua forma física era boa para quem teria passado meses de fome com a família, e as contradições em sua história aumentaram as dúvidas. Porque quando ele foi questionado sobre as circunstâncias específicas das mortes de sua família, ele começou a tentar evitar responder qualquer pergunta depois disso, após decidirem que uma investigação formal era necessária. A polícia organizou uma expedição para examinar todo o acampamento de Swift Runner e, surpreendentemente, Swift Runner se ofereceu para guiar a polícia até seu acampamento para poupá-los do trabalho de procurar. Quando a polícia chegou ao local, eles viram algo que nunca poderiam ter esperado. Eles encontraram o corpo de uma criança devidamente enterrado, consistente com o que Swift Runner havia dito sobre esse relato de fome. No entanto, os restos mortais das outras 8 pessoas apresentavam um quadro muito mais horripilante. Ossos espalhados pelo acampamento mostravam sinais claros de terem sido quebrados e preparados para consumo. Os investigadores descobriram marcas de ferramentas nos ossos, indicando esse açougue sistemático, junto com outras evidências físicas que não deixavam dúvidas sobre o que realmente havia acontecido. Um relatório oficial apontou que encontraram um homem que atirou, espancou ou estrangulou toda a família e quebrou ossos para comer o que havia dentro. O caso de Swift Runner é significativo porque ainda existiam alternativas de sobrevivência. Um posto da Companhia da Baía de Hudson com suprimentos ficava a 40 quilômetros do acampamento de inverno. Swift Runner certamente sabia que o posto estava lá e poderia ter feito a viagem para buscar ajuda para sua família faminta. Mas, segundo seu relato, o espírito Wendigo o levou a essa solução mais sombria. A polícia prendeu Swift Runner e o levou de volta a Fort Saskatchewan para julgamento. Durante a viagem e após ser preso, ele não mostrou sinais de instabilidade mental que as autoridades coloniais pudessem usar para justificar suas ações. Em vez disso, ele permaneceu completamente normal, exceto pelo fato de afirmar que um Wendigo o havia possuído recentemente.
A notícia dos crimes de Swift Runner se espalhou por toda a região, tanto entre as comunidades indígenas quanto entre as europeias. Para os Cree, suas ações eram uma tragédia e uma questão espiritual que exigia jurisdição tradicional Cree. Os parentes de Swift Runner afirmaram que resolveriam a situação se ele escapasse da custódia europeia. Para Swift Runner, ele teve sorte de estar em uma prisão colonial europeia, porque na tradição Cree, a maneira de se livrar de um Wendigo e garantir que ele nunca volte dos mortos envolve desmembrar o corpo da pessoa possuída e queimar o coração em uma fogueira. Mas isso não é visto como um castigo para o indivíduo, é mais como uma proteção contra o Wendigo para o restante da tribo agora. O julgamento de Swift Runner começou em 8 de agosto de 1879 em Fort Saskatchewan, marcando um grande momento na história. Primeira vez que um homem Cree foi julgado em tribunal colonial por assassinato, defendendo-se ao alegar possessão por Wendigo. O júri tinha 3 Cree que falavam inglês e 3 brancos de Battleford fluentes em Cree. Isso garantiu a representação adequada das duas perspectivas culturais no processo. A defesa de Swift Runner focou totalmente na alegação de possessão por Wendigo, feita por seu advogado. Ele disse ter sido dominado por um espírito maligno, que o forçou a matar e consumir sua família. Ele insistiu que Swift Runner, que havia sido um pai amoroso e um membro respeitado da comunidade, havia efetivamente morrido. Quando o Wendigo assumiu o controle, a defesa quis apresentar depoimentos sobre crenças espirituais, Cree e entendimento tradicional da possessão pelo Wendigo. Eles alegaram que Swift Runner não era responsável, pois estava totalmente controlado por uma força sobrenatural. A promotoria focou apenas nas evidências físicas e no comportamento de Swift Runner durante o inverno. Eles destacaram que ele podia buscar ajuda na companhia da Baía de Hudson, mas preferiu se voltar contra a própria família. Eles destacaram a sistematicidade dos assassinatos, usando o modo como Swift Runner processou os corpos para provar que foi um crime intencional, não causado por possessão sobrenatural. O choque cultural ficou evidente nesse julgamento. A lei europeia não sabia lidar com possessão folclórica e espiritual. E o juiz e o júri não viam a ideia do Wendigo da mesma forma que os Cree. O tribunal não tinha base legal para considerar influência sobrenatural como defesa ou fator atenuante nas acusações. De qualquer forma, a defesa de Swift Runner era inútil. Após ouvir depoimentos e analisar provas, o júri levou só 20 minutos para dar veredito unânime de culpa em todas as acusações de assassinato. Quando questionado antes da sentença, Swift Runner não mostrou remorso ou surpresa com o veredito. O juiz declarou que ele seria condenado à morte por enforcamento, tornando Swift Runner a primeira pessoa a ser executada em Alberta. Agora, sua execução foi marcada para 20 de dezembro de 1879, revelando rapidamente a inexperiência das autoridades de Fort Saskatchewan. Ninguém no posto jamais havia realizado um enforcamento legal antes, o que significava que eles tiveram que se preparar para esse evento sem realmente saber o que fazer. O sargento Fred Bagley ficou encarregado de organizar tudo. Agora, o curioso sobre Fred Bagley é que ele era o corneteiro do forte, responsável por tocar em eventos especiais. As autoridades ergueram rapidamente uma forca no forte e contrataram Rogers, um aposentado do exército, como carrasco. Mesmo que a execução estivesse sendo realizada por pessoas com pouca experiência, o próprio Swift Runner parecia bastante calmo nos dias finais, enquanto tudo acontecia. Ele se converteu ao catolicismo e passou muito tempo orando com o capelão do forte. Quando o dia finalmente chegou, uma multidão se reuniu para testemunhar a execução de Swift Runner. E ele admitiu abertamente sua culpa e até agradeceu aos carcereiros pela forma como o trataram durante o tempo em que esteve na prisão. Naquela manhã fazia tanto frio, com temperaturas abaixo de 0, complicando ainda mais para a equipe de execução inexperiente. Na hora de levá-lo ao cadafalso, Rogers percebeu que esqueceu as tiras de couro para amarrar seus braços e pernas. Swift Runner teve que esperar no cadafalso, no frio da manhã, enquanto Rogers buscava as tiras e ajustava o mecanismo. Durante esse atraso, Swift Runner fez o que qualquer um faria nessa situação. Ele brincou. Ele viu Roger, o carrasco, lutando com o equipamento e comentou: "Eu mesmo poderia me matar com um machado e poupar o carrasco." Pouco depois, às 7h30, o alçapão se abriu e Swift Runner morreu, sendo o primeiro e talvez único Wendigo legalmente executado em Alberta.
Na tradição Cree, o enforcamento de Swift Runner não encerrou a ameaça, pois seu corpo não foi desmembrado nem seu coração queimado, apenas enterrado. E segundo os ensinamentos Cree, isso significava que o Wendigo não foi realmente destruído. O espírito ainda poderia estar por aí, esperando outra chance de retornar. Enquanto os Cree viam sua morte como algo inacabado, os de fora logo transformaram o caso. A história de Swift Runner virou um dos casos mais documentados do que psiquiatras e antropólogos chamaram de psicose do Wendigo. Pesquisadores afirmam que isso é um transtorno mental cultural entre povos de língua algonquina. Para os Cree, o caso de Swift Runner era simples. Era um exemplo claro do que seus ensinamentos alertavam sobre o que podia ocorrer quando alguém se afastava da comunidade e se abria para essa força espiritual sombria. Tudo no caso se encaixava com a maneira deliberada como os assassinatos foram cometidos, o fato de haver comida disponível não muito longe dali e o próprio testemunho de Swift Runner sobre ter perdido o controle para esse espírito maligno. Para os Cree, isso refletia sua compreensão de como ocorre a possessão por Wendigo e Wendigo. E o caso também mostrou o quão distantes realmente eram, e provavelmente ainda são, até certo ponto, as visões de mundo indígenas e europeias. O tribunal colonial tratou Swift Runner só como criminoso, julgando e executando a sentença, o que achei bom. Ele matou a própria família, mas entre seu povo era visto de forma mais complexa. Como quem cometeu esse ato terrível, o maior tabu, mas também como vítima desse espírito maligno. E no final, a história de Swift Runner é lembrada como algo mais do que apenas um crime para os Cree. Isso mostrava o que pode ocorrer quando alguém é afastado do seu povo e fica vulnerável ao Wendigo. Sua família morreu na floresta e ele foi enforcado. O corpo de Swift Runner foi enterrado inteiro, sem ter o coração queimado ou o espírito purificado. Então, tecnicamente, o Wendigo ainda está por aí, e essa, senhoras e senhores, é a história de Swift Runner. Realmente perturbador, algo que nem consigo imaginar, tipo, algumas coisas. Primeiro, costumo achar que muitas dessas histórias religiosas são meio que só isso. Elas servem a dois propósitos. Talvez a história religiosa seja verdadeira, talvez o Wendigo seja algo real com o qual precisamos nos preocupar. Claro, talvez seja um demônio, e esse é só o nome deles para um demônio. Ok, vou deixar isso em aberto e pronto. E é uma forma de fazer as pessoas se comportarem de acordo com o que a sociedade precisa. Os invernos são duros, às vezes há fome e você pode pensar em comer seu filho, mas não faça isso. E então agora isso se torna como uma espécie de lei e depois vira um mito que pode durar para sempre. Porque, de novo, leis são difíceis. Você ouve uma lei e pensa, por que eu preciso seguir isso? Mas se te dizem que uma força sobrenatural, aquela coisa que você sabe que pode possuir seu corpo e te fazer cometer o ato mais impensável de todos, isso te mantém atento e ajuda a evitar isso, entende? Então, olha, não coma porcos, não coma carne de porco, certo? Isso é impuro. Mas também é tipo, talvez eles carreguem parasitas. E talvez os porcos da região realmente não tenham tanta comida. E cuidar de porcos custa muito dinheiro. Então, na verdade, isso não é bom para a sociedade. Mas vamos dizer para as pessoas, sabe, não comam porcos ou a religião está certa, talvez sejam as duas coisas, não sei. Tudo o que digo é que essa história parece ter um papel para a sociedade Cree e outros povos indígenas da região. Então tem isso. Em segundo lugar, essa coisa de tipo, as vozes me fizeram fazer isso. Eu fico pensando, talvez, será que é possível que ele seja só um psicopata bêbado que matou toda a família porque não queria morrer? Há algo desumano nisso. Acho que a maioria dos pais prefere morrer a ver os filhos morrerem. A ideia de que ele mataria toda a família até os filhos é realmente o pior possível. Comer os corpos deles assim é insano, mas falamos disso de forma blasé porque foi há muito tempo. Talvez seja a coisa mais grotesca já discutida aqui. Sério, é coisa de psicopata, só alguém muito perturbado faria isso. Eu não acho que só estar bêbado vai te levar a isso. Você provavelmente também tem que estar passando fome de alguma forma, e aí talvez as circunstâncias possam te levar a fazer coisas completamente desumanas. Claro, talvez ele tivesse uma psicose esquizofrênica, ouvindo vozes. É possível que realmente tivesse um transtorno mental e ouvisse vozes. Ouvindo o espírito? Vai saber, mas se jejuar por dias e estiver no frio, começa a ouvir coisas. Talvez ele também tenha um transtorno psicológico, não tenho certeza. Quero dizer, é loucura. E também um salve para as pessoas que investigaram a história dele. Sabe o que quero dizer? Tipo isso. Eles ouviram o que ele estava dizendo e ficaram tipo, bom, podemos ver isso? Podemos ver?
E aí eles foram e ficaram tipo, que porra é essa? Mas também é outra coisa, tipo, ele não tentou fugir, ele não tentou, tipo, mudar de cidade. Ele meio que se entregou. Talvez por culpa ou instabilidade mental e psicose. Ele então diz, vocês podem ver. Talvez ele achasse que não iam ligar. É loucura. Ele só os levou de volta tranquilo e disse, foi isso que aconteceu. E também, por tudo que dizem, ele era um canalha. Tipo, pra ser expulso do Canadá colonial, sabe? Tipo, Canadá já é uma coisa. Ser expulso pelo próprio povo exige ser um grande filho da mãe. Comunidade indígena sob opressão colonial. A última coisa que eles fariam seria, tipo, virar as costas pro próprio irmão e expulsá-lo. E a mãe idosa dele e tudo mais. Tipo, ele devia ser o pior mesmo. A ideia de que esse cara odiado mata a própria família de repente. Tipo, ele tinha problemas e era bêbado, mentalmente instável. Acho que isso é provavelmente o mais plausível, a coisa mais plausível aqui. Entendo como isso reforça a teoria do Wendigo entre os Cree. E além disso, isso provavelmente já aconteceu na história deles em algum momento, e é por isso que a história existe em primeiro lugar. Às vezes você pensa, ei, vamos para Malibu? Você pode ir para a Califórnia, está sempre lá e nem é tão longe. Ou sei lá, só vai para o sul um tempo. Vamos lá, pessoal, o que estamos fazendo? Tipo, eu entendo que essa é sua casa, claro, mas tem outras casas perto da praia. E você só pesca o dia todo, o oceano está cheio de comida, você poderia simplesmente pescar o dia inteiro. É meio louco que, tipo, onde a gente mora é tão frio que precisamos ter uma história sobre não comer uns aos outros. Meus pais nunca falaram para não comer pessoas, isso nunca foi citado. Na comunhão, consumíamos o corpo de Cristo, o que é o oposto. Eles me disseram, tipo, olha, você pode, sabe, nós somos católicos, é isso que a gente faz. Mas não, é tipo, galera, se isso faz parte da sua história, é tipo, olha, galera, é aqui que estamos, é aqui que vivemos. Vai esfriar, não deixe o espírito canibal consumir seu corpo. Talvez seja a hora de repensar onde estamos. Não sei. A história do Swift Runner é brutal, ainda bem que ele foi executado. Não digo que as forças coloniais canadenses eram boas, acho que os Cree também lidariam com ele. Eles disseram, ou vocês pegam ele ou a gente pega, mas ele tem que morrer discretamente. Se eu fosse as autoridades coloniais canadenses. Tipo, depois que ele fosse enforcado, eu diria, beleza, vocês querem o corpo dele? Façam o que quiserem com ele, sabe o que quero dizer? Tipo, queimem o coração dele. Se eu fosse canadense, diria, não acredito em Wendigo, esse cara era só um assassino psicopata bêbado que matou a família dele por fome. Mas também, vamos queimar o coração. Sabe o que quero dizer? Só por precaução, tipo, por que não fazer isso também? Você vai enterrar ele, tipo, só coloca fogo, só pra garantir. Já te falei que conversei com um cara maluco no estúdio. Acho que não. Teve uma vez nesse mesmo estúdio que entrou um cara aqui que era meio maluco. E ele ficava me dizendo que, tipo, tinham espíritos e que as vozes estavam falando com ele, esse tipo de coisa, como se ele estivesse tendo um episódio maníaco. Você já falou sobre isso no Flagare? Sim, ele começou a perder o controle e eu perguntei o que queria dizer. Ele mostrou algumas coisas passando pelas ilusões. Pensei, será que ele vai brigar comigo? Eu fiquei realmente assustado e ele foi e abriu um armário. Ele disse, os espíritos me disseram que esse balde tem que ficar dentro desse outro balde, enfim. Vamos continuar. E simplesmente, de forma passiva, continuou mostrando as coisas. E eventualmente eu consigo tirar ele do prédio, ele é removido, blá blá blá. Eu tranco todas as portas e, algumas semanas depois, eu abro aquele mesmo armário e os dois baldes estão separados. Não é possível. Alguém usou os baldes, não era assustador. O armário não estava trancado, só moveram os baldes para limpar. Então pensei, não acredito no que ele diz, não acho que os espíritos falem com ele. Mas eu também coloquei o balde dentro do outro balde, só para garantir mesmo. Por que arriscar? Não custa nada colocar o balde de volta dentro do outro balde, e aí eu estou cobrindo todas as possibilidades. Sabe como é? É tipo uma aposta de Pascal, sabe? Prefiro parecer bobo colocando um balde no outro ou queimando o coração dele. E olha, sabe, pode ser que seja tudo mentira e tal, ou tem 1% de chance de ser verdade. Nesse caso, eu salvei todo mundo de ser possuído por um demônio canibal dentro do armário dos baldes. Acima de tudo, isso soa como um alerta sobre alcoolismo para as pessoas. Fico feliz que você tenha mencionado isso, sabe? Fico feliz que você tenha mencionado isso, porque a gente realmente quer falar sobre a relação da comunidade indígena com o álcool. É disso que se trata hoje. Então, tudo isso é só uma grande conversa, só pra dizer, sabe o quê?
A gente precisa repatriar as terras e precisamos fazer uma iniciativa de devolução das terras. Acho que é sobre isso. Concordo, o alcoolismo é terrível na comunidade indígena americana, mas... Quero dizer, mas não acho que o alcoolismo leva alguém a matar a família e crianças no inverno. Ele foi expulso da comunidade por causar problemas devido ao alcoolismo. O que eu penso sobre isso é que acho que ele era mais do que apenas um alcoólatra. Acho que ele não era o único que bebia. Além disso, era esquizofrênico ou mentalmente instável. De uma forma legítima, tipo dissociado, algo como um monte de coisas que se acumulavam. Isso também o levaria a cometer o ato mais atroz de todos. Diante da fome, Eles podem beber. Quem são os povos nativos? entende o que digo? Não sei se há alguma norma social ou crença religiosa contra isso, mas infelizmente muitos têm sim. A introdução de drogas e álcool devastou essas comunidades, o que é lamentável. Quero dizer, isso é algo bem comum, sabe? Então acho que agora existem mais iniciativas para tentar controlar isso de alguma forma. Eles oferecem reabilitação, alcoólicos anônimos, etc. Você pesquisou sobre RES? Sim, eles podem beber álcool. Eu achava que era mais uma coisa de Rumspringa, onde o cara vai e bebe. Não. É tipo, você já ouviu o estereótipo de que os nativos americanos bebem? Eu não ouvi. Você nunca ouviu isso. É um problema real que devastou populações nativo-americanas e de reservas, pois o alcoolismo é muito comum. Bom saber. O que é simplesmente trágico, mas de novo, esse cara, eu só acho que é mais do que alcoolismo. Eu simplesmente não vejo como sendo só tipo, eu estava bebendo. Ops, matei minha família inteira, sabe? Já fiquei bêbado e nunca fiz isso. Isso vai além e quem sabe é tão mórbido e maligno que talvez tenha sido possuído pelo Wendigo. Eu acho que não, mas vai saber, não gosto disso. Sempre deixo espaço para dúvida. Tipo, quando alguém diz que vozes mandaram matar, penso que não, mas vai saber. Talvez eu nunca tenha ouvido vozes na cabeça, mal escuto minha própria voz. Não tem muita coisa acontecendo aqui em cima, mas para algumas dessas pessoas, de novo, eu não descarto essa possibilidade. Alguns atos são tão malignos e mórbidos que quase preferia uma explicação sobrenatural, pois odeio pensar que uma pessoa comum pode matar e comer a própria família. Enfim, essa foi a história de Swift Runner. Não sei, Cristos, você tirou alguma lição disso? Aprendeu alguma coisa hoje? Evite álcool e não seja babaca. Nada mais verdadeiro foi dito. Obrigado pela sabedoria, Cristos. O que acham? Já ouviram essa história? Conhecem o Wendigo? Você conhece Swift Runner? Se for Cree, fala algonquino, mora na reserva ou conhece essa história, quero saber sua opinião. Especialmente de pessoas que cresceram nesse tipo de tradição espiritual. Deixem um comentário. Tem algo que eu deixei passar? Alguma coisa que eu falei errado? Sempre aceito críticas e busco ser um cidadão melhor. Se não conhece isso, diga sua opinião. Isso faz sentido pra você com sua criação e o que ouviu? Morando no mato, você escuta coisas malucas? Comente, pois lerei todos. O comentário mais curtido deste e de outros vídeos será destacado. Daqui pra frente, até uma data não divulgada, quando eventualmente encerrarmos isso, vamos distribuir produtos gratuitos. Vamos encontrar uma maneira de entregar pra você depois de alguns dias. Qualquer que seja o comentário mais curtido, então deixe um comentário, Spotify, YouTube, tudo isso, e eu leio todos. Então, por favor, seja legal, ok? A menos que você esteja falando sobre Cristos, aí pode falar à vontade mesmo assim. Você pode conferir o acampamento de religião ou de história que abordam temas parecidos, mas de forma mais específica. E também me ver na estrada Mark Gagnon ao vivo. Eu estou fazendo stand-up comedy. Muitos afirmam que esse é o maior e melhor show de todos os tempos, superando até outros além do stand-up. Por todos os relatos, Por todos os relatos, toda pessoa. Sinceramente, tem sido intenso viajar e ser levado de cada show. É irritante porque mal começo meu show e já me levantam nos ombros. Ainda tenho 55 minutos de piadas para contar, então por favor me devolvam ao palco. Às vezes eles colocam mesmo. Se quiser participar, pode me ver ao vivo no Camp Gagnon. Estou viajando por vários lugares. Provavelmente não vou para Alberta no inverno por motivos óbvios, mas você pode me encontrar em todos esses outros lugares no site de qualquer forma. Obrigado por assistirem a mais um episódio do Camp. Vejo vocês na próxima.